Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Esse é o 57º dia do nosso plano de leitura, dia 26 de fevereiro do ano que nós estamos aqui, né? Envolvidos nesse plano maravilhoso de lermos toda a palavra, lermos toda a Bíblia. Muito feliz pela presença de cada um de vocês, os que estão chegando, para nós encerrarmos o livro de Números hoje. Tá? Vamos encerrar. Bom dia, Rose Marchetti, Sandra Regina, Ivone, já não sei aqui, Números 35 e 36, os últimos 2 capítulos deste 4º livro. Neide, Lúcia Barbosa, Jaqueline Gomes, André Andrade, Neuzedir, Edileide, bom dia a todos. Não tá aparecendo imagem? Como assim? Ué, não tá aparecendo imagem? Não? E agora? Tá aí? Aparecendo imagem, pessoal? Tudo certo aí? Digam pra mim aí se está aparecendo a imagem. Só o som. Rose, de repente atualiza o teu. Não sei se tu tá pelo celular ou pelo computador. Dá uma atualizada no teu. Reinicia o vídeo. Pode ser o teu acesso aí, porque o pessoal tá dizendo que tá ok. Alguém perguntou aqui, Ivone, se eu tinha melhorado. Melhorei, estou bem melhor hoje. Nós temos aqui uma médica que o senhor mandou aqui para congregar conosco, um casal maravilhoso. E ela soube ontem da minha situação e eu não escapei de tomar uma injeção, né? Aí, tô melhor. Eu estava tentando, né? Estava fugindo. Mas não deu pra. Ontem não deu, não fugi. Não tinha como fugir, né? Mas estou melhor, graças a Deus. Estou um pouco de dor ainda, mas bem melhor. Já estou conseguindo caminhar melhor já. Certo? Hoje e tudo certo, né? Para domingo. Domingo é o dia que eu tenho que estar. É o melhor dia, né? Eu preciso estar muito bem no domingo. Certo, gente? Vamos lá, deixem o seu like, não esqueçam, né? O seu like é muito importante para o canal, ele é fundamental para o canal. Outra coisa que é muito importante para o canal é você comentar. Olha aí, engenharia Pedreira Japeri, Baixada Fluminense. Vamos lá, aí, ó, 57 de 365. 57 de 365. Finalizando o quarto. Tem que tratar. Mas já tá melhorando. Depois dessa injeção que eu tomei, ela também receitou uns outros remédios ali. Então já tô tomando. Então já tá bem melhor. Graças a Deus. Vamos pro texto? Eu tenho artrose na lombar, não escapo. Foi. Vamos lá. Bom dia, Vanusa. Deixa eu só acessar aqui o nosso transmissão da nossa página. Porque como agora eu estou fazendo a leitura do texto na página, né, do YouVersion, daí eu tenho que ajustar porque ele fica, não sei porquê, mas ela fica muito grande aqui na hora que eu estabeleço. E aí, porque eu já tinha uma configuração certa para o tamanho do iPad, né? Mas não é nenhum problema, é só um ajuste aqui rápido, que aí a gente já começa a leitura do texto. Vamos ver se aparece bem agora aí. Pois é, não estou conseguindo. Bom, eu vou pro modelo antigo aqui, tá, gente? Porque realmente eu não sei o que aconteceu aqui agora. Esse da página não deu muito certo ali.
Só um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Version. Aí, né? Tá aí os textos que nós vamos ler hoje. Números 35 e 36, para encerrar o capítulo de número, ou melhor, encerrar o livro de números, né? Muito importante a gente realizar esta conclusão hoje. Eu só vou... Onde é que está? Vou ter que pedir um minutinho para vocês, porque eu não estou achando minha caneta aqui. Só um minuto. Um minuto, eu já retorno.
Voltei, graças a Deus. Que função para achar, gente. Senão eu não consigo fazer as anotações aqui e vocês não conseguem ver, né, os movimentos que eu faço no mapa, alguma coisa parecida. Graças a Deus achei. Então, deixe seu like, comente, considere se tornar um membro do canal, muito importante para que o canal cresça. Vamos lá? Vamos para a leitura dos 2 capítulos? Capítulo 35. As cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que, da herança da sua posse, deem cidades aos levitas em que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão essas cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor da cidade serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros. Do lado sul, 900 metros. Do lado oeste, 900 metros. E do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que, nelas, se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará das suas cidades aos levitas na proporção da herança que lhe couber. 6 cidades de refúgio. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida, que matar alguém involuntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 destas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Execução do homicida. Mas, se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a morte, e esta pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é homicida.
O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem vê-la, deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, e essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se, em determinado momento, o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês, de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitem resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceite resgate por aquele que se acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Capítulo 36. O casamento das herdeiras. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou a meu senhor que por sorteio dê esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofeade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim, seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem a pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: Elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo a outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo a outra,
pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com os filhos dos seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Pois bem, vamos lá. Esse capítulo de número 36 que encerra é bem curtinho, né? Tem apenas 13 versículos, tá? Deixa eu dar aqui boas-vindas para a Aline Mello, novo membro do canal. Seja bem-vinda, tá? Deixa eu só preparar aqui o meu caderno e a gente já avança, né? Já avança aí, um minutinho, tá? Um minutinho. A gente preparando aqui e a gente já comenta esses dois capítulos, encerrando, né? Encerrando aí o nosso quarto livro, gente, né? Que momento ímpar, né? Eu não sei se todos aqui já, em algum momento, já tinham concluído algum livro da Bíblia, né? E quem está acompanhando, se não tinha lido ainda algum livro, está já na conclusão do quarto livro. Então isso é importante, né? Importante quando a gente avança assim, na leitura da Bíblia, é algo magnífico mesmo, entender a palavra do Senhor. É muito importante. Bora lá? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ajustar o texto. Aí, vamos lá. Vamos falar de algo bem interessante, que são as cidades dos levitas, tá? As cidades dos levitas. Então, deixa eu só preparar um mapa aqui. Esse aqui não. Aí, agora sim. Texto na tela. Vamos lá. Já li, mas não se compara. Bênção de Deus, sem explicação. Né? Eu falei esses dias, né? Para que vocês tenham uma ideia, um curso de pós-graduação, geralmente, uma pós-graduação, ele gira em torno de 360 horas. Aqui eu falei para vocês um cálculo assim por cima, né? Vai dar mais de 800 horas no final do ano. Então, é como se vocês fizessem uma pós-graduação em Antigo e Novo Testamento. Duas, né? Uma pós em Antigo e uma pós em Novo Testamento, porque vai ser uma imersão. Está sendo uma imersão, né? Para mim é bom também, para vocês também é muito bom, para todos nós, né? Estamos aqui todos os dias com contato com a palavra. Isso vira um hábito, né? E é bom porque a gente acaba mergulhando naquilo que realmente importa em nossas vidas. Bom, vamos lá.
Cidades dos levitas. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés. Então temos aqui, nesse texto, a nossa fórmula de comunicação. O Senhor disse a Moisés, tá? E outra coisa importante é a localização desta fala, né? Aonde eles estavam. Eles ficaram acampados aqui nas campinas de Moabe, onde eles derrotaram os midianitas, tá? E ali havia todo esse cuidado, né? Agora do que eles precisavam, a partir do momento em que adentrassem a terra prometida, quais eram os preceitos que eles precisavam cuidar, tudo que eles precisavam, de certa forma, observar dentro da cidade, tá? Dentro de Canaã, dentro da terra prometida. Então estão acampados ali nas campinas de Moabe, ao qual eles venceram, né, de Balaque, próprio Balaão e todos os midianitas. Qual é a ordem aqui? Ordene aos filhos de Israel que da herança de sua posse deem cidades aos levitas em que possam morar e também campos de pastagem ao redor das cidades. Olha só, uma coisa muito importante aqui. Essas cidadelas que foram dadas aos levitas, nós precisamos lembrar que os levitas não fazem parte, eles não estão nesta divisão de terras, tá? Recordem, gravem bem isso, tá? São 12 filhos de Jacó, né? Levi um deles. Levi é escolhido como a casta sacerdotal, então viram 11. Um dos 11 é José, que sai e dá lugar para os 2 filhos. Então as 10 tribos voltam a ser 12, com Manassés e Efraim, que são filhos de José e não de Jacó. Mas quando nós lemos Gênesis, nós lembramos lá que Jacó abençoou os 2 filhos, fazendo aquela troca de mãos, né? Manassés era o primogênito, ele troca as mãos, e diz que os 2 filhos de José seriam seus, no sentido espiritual, né? E que também acabaria se cumprindo nessa questão das próprias tribos, tá? Então, como José está representado pelos seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e Levi seria a 13ª tribo, mas no sentido espiritual, sacerdotal, do serviço espiritual, eles não receberam terra. Levi não recebe terra. Mas e aí, onde é que os levitas vão morar? Os levitas precisam se estabelecer, são famílias grandes também, né? Lembram que a contagem dos levitas de um mês para cima era de 22 mil homens. Então, poxa, 22 mil homens é uma cidade, né? Mais mulheres, mais filhos, onde é que eles vão se estabelecer? Então aqui o Senhor dá uma ordem de estabelecer, né, o que são cidades edificadas com uma espécie de uma estrutura autônoma, e os levitas então foram protegidos, né, por uma provisão física adequada, tá? Mas uma herança que eles receberam de Yahvé por causa do serviço do tabernáculo, ok? Os levitas terão cidades para morar nelas. Os campos de pastagem ao redor das cidades serão para os rebanhos e para todos os animais deles. Então o versículo de número 3 vai dizer, olha, eles terão cidades e deverão ter campos, tá? As cidades dos levitas era uma área, né, com espaço suficiente para suas casas, para os seus animais, para suas atividades agrícolas. Era uma área pequena em comparação com as terras das outras tribos, mas era adequada para a vida dos levitas e para o desempenho do ministério sacerdotal, tá? Os campos de pastagem ao redor das cidades, que vocês darão aos levitas desde a muralha da cidade, serão de 450 metros ao redor. Olha só, a partir do centro da cidade, tá? Do centro da cidade dos levitas, eles faziam uma medida, tá?
em todas as direções, para que se estabelecesse também uma estrutura para os campos de pastagem. Tá? Olha o que o texto diz no verso 5. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros do lado sul, 900 metros do lado oeste, 900 metros do lado norte, 900 metros ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos de pastagem ao redor das cidades. Tá? É muito interessante isso, né? Porque era fora da cidade. Até poderia, deixa eu ver aqui, tem tem um conceito bem interessante em que era mais ou menos assim, tá? Deixa eu ver se eu consigo habilitar aqui, ó, uma página. Deixa eu ver, tá em branco aí? Tá, deixa eu fazer algo aqui. Ó. Vamos imaginar que o esquema é mais ou menos assim, tá? Era a cidade. Deixa eu centralizar mais isso aqui. Aqui estava a cidade. Tá. Aqui estava a cidade. Há um conceito, né, de que havia um subúrbio, que seria algo mais ou menos assim. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, ó, centralizar. Tá? Esse seria um subúrbio, né? Algo que estaria entre os campos e as terras cultivadas. Tá? Deixa eu botar aqui. Subúrbio. E aí havia uma outra região, que era essa aí que nós vimos de 900 metros, tá? Que ficava fora, que era os campos de pastagem. Até um pouquinho maior, eu vou dar uma ajustada aqui, só um pouquinho. Algo assim. Mais ou menos assim, tá? E aqui seria o quê? Seria os campos de pastagem. Os campos de pastagem. Tá? Eles poderiam cultivar, né? Tinha vinhedo, qualquer outros cultivos. Tá? Então, há quem diga que esse subúrbio é como se fazia parte da cidade. Então, esse quadrado azul, ele pode ser considerado a cidade, né? E talvez alguns trabalhadores que moravam ali lembram que na medida em que eles ganharam os despojos das guerras, também repartiam entre os levitas. Então, um homem para fazer um trabalho, para cultivar a terra. Então, tinha a cidade onde morariam os levitas, né? Um subúrbio que estariam lá os trabalhadores, e a área de pastagem e de campo aí que nós temos visualizados aqui no texto. E o que o texto diz? Ó? Vamos voltar para o texto. Fora da cidade, tá? Os campos de pastagem ao redor da cidade, que foram dados aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Então, daqui... Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer algo aqui. Daqui até aqui tinha que ter 450 metros. Tá? Daqui até aqui tinha que ter 450 metros. Isso é o que o texto está nos dizendo. Tá? Se nós voltarmos para o texto, ele vai dizer ainda: fora da cidade, ao lado leste, você deve medir 900 metros. Então, notem que é uma cidade relativamente pequena, né? Então, daqui até aqui, essa extensão aqui
tinha que ter 900 metros. Era um quadrado, né? 900 metros de cada lado. Então, estas eram as cidades que foram dadas aos levitas. No total de 48 cidades, sendo que 6 delas eram cidades refúgios. Tá? Como eles não tinham terra, esses espaços foram dados dentro das terras das 12 tribos que herdaram terra, né? Então, e o texto ainda vai dizer, olha, quem tem mais terra dá mais cidade, quem tem menos terra dá menos cidade. Para que os levitas tivessem lugares para criar os seus animais, desenvolverem as suas famílias, né? Adiante, das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades refúgio aos quais vocês darão para que nelas se acolha o homicida. Tá? Além delas, eu já vou voltar para os mapas aqui, ó. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão de 48, juntamente com os campos de pastagem. Então o texto repete, né? Ó, 48, 48, tá? Então 48 cidades, aqui no verso de número 9, né? Detalhando muito bem o que são essas cidades. A quantidade de cidades que deveriam ser dadas, né? As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Então o texto está muito claro. Olha, é cidade entre vocês, como se fosse não queria usar essa palavra, dízimo, né? Mas como se fosse uma parte. Olha, nós ganhamos X, 2X, nós vamos te dar, né, uma partezinha desse X. Então havia cada tribo herdando ali o seu território, tá? E os levitas também recebendo cidades dentro desses territórios. Tá? E o texto é muito claro. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades. Se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Né? Até para evitar que, por exemplo, alguma tribo fosse muito pequena, né, e ela tivesse ali... são 48 cidades. Né? Então, poxa, poderia fazer um cálculo. Vamos dividir. Né? Vamos dividir aí. 48 daria o quê? 1, 2, daria 4 cidades por tribo. Mas não era esse o cálculo. Poderia ter sido feito assim. Olha, divide os 48 por 12, dá 4 cidades, cada tribo dá 4 cidades. Não, quem tem mais território dá mais, quem tem menos território dá menos. Um preceito muito interessante, né? Cada tribo dará suas cidades aos levitas na proporção de herança que lhe couber, como eu acabei de falar. Certo? Vamos entender agora as 6 cidades refúgio. Esse texto aqui, ele está também em Deuteronômio 4 e Deuteronômio 19, tá? Então, eu lembro, né, que eu brinquei com vocês que é como se tivéssemos aqui não evangelho sinótico, como nós temos lá no Novo Testamento, mas textos sinóticos dentro da Torá, né? Com a ideia de repetição, de trabalhar todo este desenvolvimento da lei para a primeira geração e para a segunda geração. Ok? Nossa fórmula de comunicação, o Senhor disse ainda a Moisés, então são ordens que o Senhor está dando a Moisés, e do versículo 9 até o versículo 15, nós vamos ver o detalhamento destas cidades refúgio. Olha só. Fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém. Detalhe, atentem aqui, involuntariamente. Não esqueçam que aqui eles são regidos pela lex talionis, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Matou, morre, né? Mas poderia ter alguém trabalhando no campo, sei lá, uma ferramenta, como se fosse uma enxada,
né, escapar a parte de metal e dar na cabeça de alguém e morrer. Poxa, o cara não quis matar. A lei, a Lex Talionis se aplica a ele? Óbvio que não. Embora, né, o vingador, alguém da família, né, poderia exigir que essa pessoa pagasse também com seu sangue. Por isso que foram criadas as cidades refúgio. Então nós vamos entender, ó, é para quem matar alguém involuntariamente. Tá? O texto é muito claro. É involuntário, não é algo voluntário que está acontecendo aqui no versículo de número 11. Tá? Então, das 48 cidades que os levitas receberiam, 6 eram cidades refúgio. Tá? E o texto vai deixar isso bem claro. Vamos lá para o texto. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do sangue, do vingador do sangue, tá? Do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para julgamento. Porque, né, ele, mesmo sendo alguém que tivesse matado involuntariamente, ele deveria ir para julgamento, né? E o texto diz, antes de ser apresentado. Olha só. Antes de ser apresentado. Um homem poderia viajar sem bagagem, poderia chegar a uma cidade de refúgio, né? Digamos que ele matou, tá? Matou involuntariamente. Então, não leva bagagem. Viaja sem bagagem. Tu pode chegar a uma cidade de refúgio antes que o vingador do sangue o apanhasse. Ali, chegando naquela cidade de refúgio, ele estaria seguro. Mas, mesmo assim, ele teria que enfrentar um julgamento. O texto está muito claro, ó. Julgamento. Então, mesmo que fosse um homicídio, no nosso caso aqui da lei, né? Nós temos hoje na lei brasileira o homicídio culposo e o homicídio doloso, né? O homicídio culposo é aquele que a pessoa não tem intenção de matar. O homicídio doloso é a pessoa assumiu ela assumiu que, né, a responsabilidade de tal forma que né, mataria. Né? É o caso aqui, por exemplo, muito famoso aqui do Rio Grande do Sul, né? No julgamento da Boate Kiss, os réus foram julgados por eventual dolo, né? Ou seja, homicídio doloso, assumiram a responsabilidade. Né? Agora, o culposo é aquele que, poxa, né? Tô dirigindo e aí, por alguma coisa, alguém encosta no meu carro, bate, eu vou para o acostamento, no acostamento tem um ciclista, eu pego o ciclista. Ou pego uma pessoa que está caminhando. Foi homicídio culposo, ou seja, não teve a intenção de matar. Né? A circunstância fez com que a pessoa morresse. Então, mas mesmo assim, independente de ser culposo ou doloso, a pessoa vai para julgamento. Aqui o caso era o mesmo. Então, olha, você não teve a intenção, matou, mas vamos julgar para que as coisas fiquem bem esclarecidas, não é? E esse julgamento, ele determinaria a natureza do seu crime. Seria mesmo doloso ou culposo, trazendo para o nosso, né? Seria intencional ou não intencional? Como é o caso aqui que o texto vai dizer, involuntariamente. Foi voluntária essa morte ou foi involuntária? Tá? Foi acidente? Né? Teve testemunha? Agiu em própria defesa? Se ficasse provado que ele era um assassino intencional, né, ele era condenado à punição capital, que era a morte. Alguém poderia se dar uma de esperto, né? Matou, né? Sei lá, fizemos um negócio, não gostei do negócio, vou te matar aqui. E aí fugir para a cidade de refúgio alegando que era, olha, foi sem querer. Não, pera um pouquinho, vamos passar por julgamento. Ninguém fugia para a cidade de refúgio, fugia, óbvio, para que pudesse haver uma proteção imediata, né? Como se fosse aí um habeas corpus, né? Olha, tá livre por enquanto, mas vai passar por julgamento. Continuando. Essas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio
como eu falei anteriormente, né? Então, das 48, 42 só viviam levitas normal ali, seguindo a sua vida, né? Mas 6 eram esses pontos de refúgio. E o importante, 3 delas ficavam do lado, deste lado do Jordão, eles estavam ainda nas campinas de Moabe, ou seja, 3 cidades precisariam certamente estar, 3 das cidades refúgio. As 48 estão espalhadas conforme as condições de cada tribo, tamanho de cada tribo, tá? Então, 3 cidades refúgio ficavam do lado ali de Gade, Ruben e metade de Manassés, e as outras 3 ficavam do outro lado, né? 3 do lado leste, 3 em Canaã, serão cidades refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Então, a provisão da cidade refúgio era universal. Então, o que o texto indica aqui é que tem 3 classes protegidas na cidade refúgio. Os hebreus, tá? Os filhos de Israel, os estrangeiros, né? Os estrangeiros residentes, tá? Aquele estrangeiro que se converteu ao iavismo, ele está ali, ou o próprio, né, um despojo de guerra, como foi o caso, né? E para aqueles que estão passando de viagem, né? Poderia estar passando, poderia ser um comerciante, daí teve ali, foi assaltado, alguma coisa assim, ele reage. Então, alguém que pudesse viajar a negócio ou, sei lá, a visitar alguém, esses que estão para se hospedar, tá, também eram atendidos. Ou seja, todos eram atendidos aqui. E aqui está algo que talvez você precisa, né, abrir os teus olhos aqui. A tipologia da cidade refúgio. Notem que a cidade refúgio era uma provisão, preste atenção, para hebreus e estrangeiros. Cristo hoje é essa provisão universal, né? Cristo é a provisão para o perdão dos pecados, né? Aqui nós estamos falando de pecado. Cristo é a provisão para os pecados, para perdoar pecados. Se essa cidade de refúgio era um lugar onde o pecador, mesmo que involuntário, tinha proteção, né? Agora Cristo é a nossa cidade de refúgio. E o que é mais interessante, né? Para pecadores intencionais, para pecadores que pecam voluntariamente. Então, nós temos na cidade de refúgio esta tipologia de Cristo. E aí é interessante mostrar para vocês onde é que ficavam essas cidades refúgios, né? Aqui tem um mapa, deixa eu ver se ele está aparecendo direitinho aí. Deixa eu ajustar ele. Ó. Aqui está o Rio Jordão, né? O Mar da Galileia, Rio Jordão, o Mar Morto, Rio Jordão aqui, né? Manassés do lado de cá, do Rio Jordão, tá? Gade, Ruben. E nós temos do lado leste do Rio Jordão 3 cidades refúgio: Goiã, Ramote Gileade e Bezer. Tá? Goiã e Manassés, Ramote Gileade em Gade e Bezer em Ruben. Cidades refúgio, que são 6. 3 do lado leste do Jordão e aí outras 3 dentro de Canaã. Quedes, tá? Siquém e Hebron. Quedes fica dentro da tribo de Naftali. Siquém fica ali quase que na divisa entre Efraim e Manassés, mas pertence a Efraim. E Hebron na tribo de Judá.
Tá? Então, mais ou menos essas as divisões aqui que nós temos das 6 cidades refúgio que foram definidas para que as pessoas, para que os homicidas não intencionais pudessem se proteger. Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte: a execução do homicida, que é um texto paralelo com Deuteronômio 19, tá? Paralelo com Deuteronômio. A Neucidir colocou aqui, deixa eu trazer um comentário aqui, porque depois os comentários vão ficando, né? A Ivone disse: Deus não desampara os levitas, né? Por causa da cidade. Deixa eu botar aqui. Um minuto. Depois os comentários não fazem sentido quando a gente encerra, né? As cidades refúgio, os primeiros presídios da sociedade para quem não matou de propósito, mas mesmo assim cumprirá pena se assim for decidido. O Tribunal de Israel é o nascedouro civilizatório. Exatamente, bem colocado, né? Aí direito, não poderia ter uma testemunha só. Exato, o texto vai dizer até agora sobre a execução do homicida, né? Não era só uma testemunha, tanto que Jesus, lá em Mateus 18, quando ele vai falar sobre... Mateus 18, 18. Mateus 18, sobre a disciplina, ele fala que, olha, se você repreendeu o seu irmão, né, testemunhou um problema, um pecado dele, e ele se arrependeu, você ganhou o irmão. Se ele não se arrepender, busque 2 ou 3 testemunhas. Tá? Então havia dentro do modelo judiciário judaico, já na época de Jesus também, essa ideia das testemunhas. Tá? Glória a Deus, em Cristo todos têm acolhida para ser perdoado e recomeçar para a salvação. Exatamente. Não há acepção de pessoas em Cristo, né? Isso que é importante a gente compreender. Ok? Continuando. Execução do homicida. Mas se alguém ferir uma pessoa com um instrumento de ferro e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O versículo 16 aqui, até o 21, o Sérgio está colocando aqui. Estas leis são estudadas nas faculdades de direito até os dias de hoje, né? Lex talionis, né? Tudo isso faz parte, realmente, bem lembrado, Sérgio, para ver como aquilo que a Neucidir colocou, né? O nascedouro civilizatório, né? Vem do Oriente, do Antigo Oriente, né? Tanto que o Ocidente é baseado numa cultura judaico-cristã, né? Você vai ver a história da Europa, você vai ver a história até das Américas, do início da civilização, tudo, né, de uma certa forma envolvendo o desenvolvimento da sociedade a partir de uma cultura judaico-cristã, né, que vem judaico-cristã porque a origem né, boa parte aqui dos preceitos que Deus foi entregando para o povo, e claro, né, com a influência depois, toda a influência grega e também romana, principalmente na parte judiciária, né? Então o versículo 16 aqui, gente, ele vai justamente falar o seguinte, né? Aqui está falando de homicídio voluntário, tá? Não esqueçam disso. Aqui, olha, o homicida, né? É um homem que ele não tomaria aqui um instrumento de ferro a não ser com ódio e com intuito de matar o outro. Então o homem seria julgado pelos representantes da congregação e culpado, né? E mesmo assim, tá? Mesmo assim, ele passava por um julgamento. Claro que o homem julgado, e aí ele seria entregue às mãos do vingador do sangue. Tá? Das mãos do vingador do sangue. Poderia assim, digamos que o vingador não conseguisse matar, né? Era alguém mais frágil, alguém, né? Aí ele seria executado por esse tribunal, provavelmente por apedrejamento, tá? Ninguém podia quebrar voluntariamente o 6º mandamento sem pagar por isso, tá? Não matarás. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão que possa causar a morte, essa pessoa morrer,
né, também, né, o verso 37 está dizendo, também o homicida será morto. Então, lançar uma pedra contra alguém para matá-lo resultaria também né, na punição capital. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau que tiver na mão, que possa, aqui é interessante, que possa causar morte. Significa o seguinte, tá? O texto também está dizendo que ferir com um instrumento, essa pessoa não morrer na hora, tá? Poderia ser que ela não morresse na hora. Mas esse ferir, poderia ela morrer em 5, 10, 15 dias. Poderia ser assim. Mesmo assim, ele seria julgado, mesmo assim, ele condenado, né? Ele estaria diante de uma pena capital. É claro que esse homem, de novo, ele poderia fugir para uma cidade de refúgio, mas, havendo testemunhas, havendo julgamento, ele seria entregue ao vingador, né? O verso 19 vai dizer isso, ó. O vingador do seu sangue, ao encontrar o homicida, deveria matá-lo. E aí tem algo interessante, né? Ao vingador era dada a tarefa de executar o assassino, depois deste ser julgado e declarado culpado. Até para não, daqui a pouco, existir ali, né, uma carnificina de pessoas se matando, dizendo, não, sei lá, poderia ter matado involuntariamente, não, eu vou vingar, pronto, matei, e aí começava todo mundo dizendo, não, eu sou vingador, e haveria uma matança sem controle. Então a ideia é, olha, o vingador do sangue se torna vingador a partir do momento em que o tribunal determinava ele como vingador, tá? Então, quem é o vingador? É o pai? É um filho? É um tio? Tá, ok, tu é o vingador do sangue, tá? Então agora tu tem o poder de matar esse homem. Mas não só o poder, mas tinha a obrigação de fazer, né? Porque a lei mosaica exigia isso. Mas da onde é que sai essa ideia de somente pós-julgamento? Os Targums vão dizer isso, que o vingador só estava investido deste poder a partir do momento em que um tribunal determinasse que ele era o vingador propriamente dito, tá? Mas então o homem tinha que passar pelo tribunal até para evitar, né? Tribunal, digo, né? Não era um tribunal como você está imaginando hoje, é um tribunal onde as pessoas se reuniam ali para decidir, né? E vinha testemunha, etc. Então, era esse tribunal que determinava que o homem poderia ser pagar com a pena capital. Então, ele só era condenado após um julgamento. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com a intenção de matar, ou com a má intenção, lançar contra ele alguma coisa e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto, é homicida, o vingador do sangue ao encontrar o homicida deverá matá-lo. Então, novamente aqui, né, o empurrar ou ferir com a mão, né, poderia ser um ataque de próprio punho, né? A pessoa poderia não morrer no momento, mas vir a morrer daquele ferimento. Então, havia esse cuidado também. Porque o que acontecia? O cara poderia ferir, né? Lá, dar um golpe ou vários golpes, socar a pessoa e se mandar para uma cidade de refúgio. E daqui a 5, 10 dias a pessoa morreria. Não, tudo bem. Volta, precisa ser, né? Você precisa ser julgado. Então, nenhum assassino poderia ficar andando livre na sociedade sem o cumprimento da legislação mosaica. Porque a lei mosaica pedia que os assassinos, né, que fossem realmente assassinos voluntários, não os involuntários. Os involuntários tinham a proteção da cidade de refúgio, né, para ir a julgamento. Já o voluntário após o julgamento era condenado, ele deveria sofrer a pena capital. Tá? Verso de número 22. Privilégios oferecidos pelas cidades de refúgio. Aí também um outro texto paralelo, sinótico aí com Deuteronômio 19.
Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem má intenção, ou sem vê-la deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte e essa pessoa morrer, não sendo inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis. Então, olha só, verso 22 a verso 24, o que nós estamos vendo aqui? O texto sagrado, ele não vai deixar, não está deixando aqui algo descoberto, né? Mas ele está dizendo, olha, se foi feito algo sem ódio, sem intuito, sem premeditação, por mero acidente, então o acusado é inocente do assassinato. Não será entregue ao vingador do sangue, tá? Mas ele tinha que passar, né? E o texto, até o texto de Deuteronômio que aparece aqui, ele vai assegurar isso, que se o vingador do sangue viesse a matar o homem culpado de homicídio involuntário, tal homem não merecia morrer. Tá? Por quê? Era contra a moral correta matar um homem que tivesse morto o outro homem por mero acidente. Mas ele tinha que estar na cidade de refúgio. Tá? Então olha só o privilégio da cidade de refúgio aqui. E claro que tinha toda a questão da autodefesa também, né? Era outra razão para não se permitir que o vingador do sangue caçasse e matasse quem assim fizesse, tá? Então a ideia aqui é o seguinte, ó, verso 24. Né? A congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue. O vingador do sangue estaria presente para fazer a acusação. Ó, ele matou. Foi assim, foi desse jeito. Tem testemunha. Tá? E provavelmente tentaria mostrar que fora cometido um assassinato e não um homicídio involuntário. Né? Imagine um tribunal, mesma coisa. Poderia ter testemunhas, né? E os representantes juízes da congregação ouviriam as evidências e tomariam uma decisão. Agora, algo interessante. As decisões aqui eram sem apelação. Né? Decidido, aplicava. Verso 25, ele livrará, está aparecendo aí? Ele livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde havia se refugiado, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com santo óleo. Aqui é interessante. Perdão. Aqui é interessante porque é o seguinte, olha. Se o acusado fosse julgado inocente, seria dada uma ordem ao vingador do sangue para deixar o réu em paz. Ó, o tribunal julgou, ele é inocente, tá? Volta para a cidade de refúgio. O texto está muito claro. Volta para a cidade de refúgio. Porque ele poderia ter se refugiado para se proteger da morte, vem para o julgamento, né? Aí retorna. Foi considerado inocente, morte, um homicídio involuntário, volta para a cidade refúgio, tá? Então, ele teria que ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Olha só que coisa interessante. Somente depois da morte ele poderia circular livremente. Enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo, ele deveria permanecer dentro da cidade de refúgio. Porque se o vingador o encontrasse fora da cidade de refúgio, ele poderia ser morto. Tá? Era uma espécie de punição, tá? Um exílio. Um homem que matasse involuntariamente ou por acidente, ele era exilado. Né? Então, claro que o exílio não era como viver na sociedade. Tá? Não era também uma cadeia. Tá? Não era algo isso. Ele poderia... o que ele não poderia era transitar livremente pelo território de Israel. Tá? Esta a ideia, era talvez até para mantê-lo distante do vingador
que talvez pudesse querer matá-lo. Então era uma proteção, né? E aí, né, essa ideia de voltar para a cidade refúgio. É interessante aqui porque o sumo sacerdote, né, essa palavra sumo, nos parece que é a primeira vez que ela adentra no texto, porque até então Arão e Eleazar, eles eram chamados de sacerdote, o sacerdote ungido, né? Então, assim, ela parece uma expressão até anacrônica, assim, né? Porque somente mais tarde o principal sacerdote, já claro que tinha uma distinção de principal sacerdote e dos demais sacerdotes. O principal sacerdote, o sacerdote comum. Mas aqui que ele começa a ser chamado então de sumo sacerdote, tá? Alguns até dizem que esse chamar de sumo sacerdote se deu lá no período persa, tá? E alguns até dizem que escrever sumo sacerdote aqui poderia ser uma daquelas revisões dos textos que foram sendo feitas ali, né? Até mesmo dentro daquela ideia da teoria das fontes, né? Que nós vamos ver aí mais adiante nos cursos do Teologia para Todos. Agora, mesmo um homicídio involuntário, ele era evidente, né? Ele era considerado um pecado que precisava de expiação. Ele precisava de expiação, tá? Então, é possível entender que a morte do sumo sacerdote era, então, essa expiação. Mais uma vez, uma tipologia, né? Por quê? O que Hebreus vai dizer a respeito de Jesus? Que o sumo sacerdote Jesus, o sacerdócio de Jesus, né? Eu vou colocar aqui um símbolo matemático, ó, de maior, né? Jesus é maior que Arão. O sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio de Arão. Então, a morte do sumo sacerdote, aqui, que expiaria o pecado, né, tem agora, na nova aliança, a morte do sumo sacerdote como expiação do pecado de todos. Glória a Deus, né? Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites de sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue encontrar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Então, é um alerta muito interessante aqui para aquele que se refugiou, dizendo o seguinte: olha, não sai, né? Um homicida involuntário tinha por responsabilidade obedecer à lei. Embora ele não fosse um assassino, mesmo assim era considerado uma questão séria porque ele matou alguém, né? Ele matou. Então é uma espécie de exílio. E se ele fosse encontrado fora dos limites da cidade pelo vingador, né, o vingador poderia matar. Qual é o objetivo? Evitar que suicidas, mesmo que involuntários, ficassem circulando pelos territórios de Israel, né? Então, era até para evitar como se fosse uma forma de blasfemar a família do morto, né? Pois se deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte desse, o homicida voltará à terra de sua posse. Então, depois, olha só, depois da morte do sumo sacerdote, tá? Ele poderia retornar para sua cidade. A Vanusa fez uma pergunta: será que os familiares poderiam visitá-los? Certamente sim, né? Porque os familiares não estavam impedidos de circular em Israel. Então, não era uma cadeia, né? Mas era o homicida que estava impedido de ter livre acesso aos demais territórios de Israel, tá? Então, olha só, depois da morte, o homicida podia então voltar para esta terra.
Então, se ele era possuidor de herança, tinha sua família, quando o sumo sacerdote morresse, então ele poderia retornar para a sua terra e para a sua herança. Tá? Verso de número 29 vai dizer assim: estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Então, mais uma vez, né? Estatuto perpétuo, geração em geração. Cristo é o nosso grande refúgio. Tá? Então, essas coisas seriam por estatuto. O que tinha sido dito aqui sobre homicídios voluntários e involuntários, né? Tem uma lei que rege, e essa lei então deveria ser perpétua enquanto existisse a nação de Israel. Né? Tá? Então, uma aplicação de geração em geração, ela não poderia ser mudada enquanto tivesse esta definição da nação. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não poderá contra alguém. Se voltasse para a terra e fosse morto pelo vingador, esse morreria. Aí sim, vamos pegar um exemplo, tá? Foi julgado como um homicídio involuntário. Então, o vingador, ele não está investido da vingança enquanto esta pessoa estiver dentro da cidade refúgio. O texto diz: se o vingador encontrar essa pessoa fora da cidade refúgio, pode matar e não é culpado. Tá? Porque, além do outro ser homicida, mesmo que involuntário, desobedeceu de não permanecer na cidade refúgio. Tá? Agora, sumo sacerdote morreu. Acabou, está paga a pena. Expiação do sumo sacerdote, né? Como eu falei ali de Jesus, o sacerdócio maior que o de Arão. Então, tá lá, tá na cidade refúgio. Morreu o sumo sacerdote, ele tem direito de voltar para a terra. Digamos que aí o vingador mate esse homem. Quem iria para tribunal agora era o vingador, e aí sim, uma morte provavelmente seria comprovada por um homicídio, né? Um assassinato voluntário, e aí quem pagaria a pena seria ele, e a morte seria pena capital, né? Alguém reivindicaria o sangue do outro e ele seria executado, não teria direito à cidade de refúgio. Então era algo muito bem estruturado. Né? Olha, ele já pagou a pena dele, tu não tem mais o que fazer. A expiação do pecado já foi feita. Até porque foi uma morte involuntária, ele permaneceu na cidade de refúgio, o sumo sacerdote morreu. Deixa o cara em paz, está livre. Se matar, quem vai para o julgamento era o próprio vingador. Não aceite resgate. Não, peraí um pouquinho. Opa, não falei do 30. Falei do 30. Ó. Todo aquele que matar uma pessoa será morto, conforme o depoimento das testemunhas. Tá? Ou seja, matar pessoa, que é homicídio voluntário. Homicídio voluntário, tá? Conforme o depoimento das testemunhas. E o texto diz: uma só testemunha não deporá. Muito claro que precisaria de duas, né? Precisaria de mais, 2 ou 3, tá? Então, fica subentendido no texto que o julgamento, né, deveria começar com 2 testemunhas. Claro que quanto mais testemunhas, melhor, né? Mas deveria ter no mínimo 2. Uma testemunha poderia ser inimigo do homem que era agora acusado, né? E aí poderia ter um testemunho distorcido. Ou poderia prestar um testemunho equivocado, né? Imagina um caso que envolvesse pena capital ou exílio em uma cidade de refúgio, né? Tinha que contar com a colaboração de testemunhas. Então a ideia é 2, no mínimo 2. As testemunhas resolviam o conflito. Agora, uma não era considerada. Né? Uma não tinha valor, uma testemunha, nesse caso. Não aceite resgate pela vida do homicida, que é culpado da morte, ele deve ser morto, então não tinha nenhuma forma de resgatar. Então, olha, um assassino condenado não poderia subornar a família da vítima,
não poderia pagar pela família da vítima, pagar alguma coisa, te dou terra, te dou isso, te dou aquilo. Aquele que mata tinha que ser morto, né? E não apenas ficar um pouco mais pobre. A pena de morte não podia ser aplicada somente ao homem pobre, né? Porque daí viraria algo assim. Então o pobre pagaria com pena capital e o rico se livraria. Não tem. Não há possibilidade de resgate, tá? Não há nada aí que você vai pagar uma fiança, alguma coisa desse sentido. Por outro lado, há a misericórdia do Senhor, né? E alguém pode dizer, e a alma de um assassino pode ser salva? Né? Ele poderia estar arrependido, se tivesse arrependido, mesmo arrependido, pagaria, né? Então, os juízos divinos requerem vingança, né? Vamos falar um pouquinho no Deuteronômio sobre a diferença de mandamento, juízo, estatuto, tá? E lei. Mandamento, juízo, estatuto e lei. O que são, fazem parte da lei, o que é, quais são os preceitos. Então a gente precisa entender isso. Então os juízos divinos requerem vingança, embora eles também sirvam para a restauração, né? Verso de número 32. Aqui está só a página repetida, né? 32. Também não aceite resgate por aquele que se acolher em uma cidade refúgio e quiser voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Alguém poderia dizer, né? Alguma família poderia chegar lá e dizer o seguinte: quem sabe a gente te dá aqui 50 cabeças de boi e deixa o nosso parente voltar da cidade refúgio. Também não. Não poderia ser aceito assim, tá? Então, porque o assassinato é um crime hediondo, né? Então só pode, aqui neste caso, só poderia ser expiado mediante meios radicais. Até porque foi um derramamento de sangue, tá? Assim, não profanem a terra. Olha que texto interessante. Não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela foi derramado, a não ser com o sangue daquele que derramou. O que o texto está dizendo olha, só o sangue derramado poluía a terra. Razão pela qual tanto o assassinato quanto o homicídio involuntário requeriam um castigo, né? Do voluntário à morte, do homicida involuntário, o exílio. E aí a terra era purificada da sua poluição, né? Claro que o sangue também purificava, né? Mas o sangue do assassino seria derramado e por meio deste ato a terra era purificada da poluição, né? Do sangue criminosamente derramado. Então tinha que ter o cuidado de não profanar a terra, tá? Porque um suborno seria uma profanação, tá? Portanto, não contamine a terra da qual vocês vivem, no meio da qual eu habito. Por que não profanar? Porque o Senhor habita nessa terra. Não contamine essa terra, porque eu habito. A vingança do sangue não era uma opção. Era uma necessidade teológica, né? Yahvé habitava na terra, e a terra era dele. O seu povo devia evitar que a terra fosse poluída. Então os cananeus cometiam ali naquela terra, né, eles haviam poluído a terra, cometiam toda espécie de crime, de violência, mas agora havia uma nova determinação das coisas que estariam prestes a se instalar aqui em Canaã, né? E Yahvé queria que a terra fosse purificada. Capítulo de número 36. Bom dia, irmã Vera. Bom dia, paz. Capítulo de número 36. Então nós vemos aqui um retorno de algo que já apareceu em Números 27. Lembram? Das mulheres que chegam para Moisés e dizem, olha, nosso pai não deixou filhos e nós não vamos ter herança. E Moisés diz, opa, não, vocês precisam ter herança. As filhas de Zelofeade, lembram? Está lá em Números 27, tá? Então, agora aqui é o casamento dessas herdeiras. Números 27.
Tá? Opa, o texto está muito... Aqui, ajustei. Os cabeças das casas paternas das famílias dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de José, foram falar com Moisés e com os chefes de Israel, com os chefes cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Olha só o que está dizendo aqui. Né? Zelofeade, que vai aparecer aqui de novo, ó, ele era descendente de Manassés. Manassés, tá? Ele descendia de Manassés, ok? Esse homem chamado Zelofeade, relembrando um pouquinho de Números 27, ele tinha 5 filhas. Né? E de acordo com o Números 27, pela petição dessas 5 filhas, as filhas então podiam receber herança. Porque até então, como é que era? Não tinha filho homem, passava para o irmão, passava para o tio, passava para o sobrinho. Lembram? Era bem assim, o homem morreu. Digamos que essa lei não tivesse sido impetrada. Qual era a herança de Zelofeade? Dá para... Ele não tem filho homem, dá para algum irmão. Ele não tem irmão, dá para algum tio dele. Não tem mais tio vivo, dá para algum primo dele a herança. Então sempre os homens ficavam com a herança. Depois que as filhas de Zelofeade fizeram o pedido, né, estabeleceu-se que, caso um homem não tenha herança, as filhas podem herdar. Agora havia uma outra preocupação. Bom, beleza, vamos herdar as terras, mas digamos que, né, e essa preocupação que eles vão ter aqui, né, vai dizer o seguinte, ó, o Senhor ordenou meu senhor aqui é Moisés, né, que por sorteio nos desse as terras, tudo bem, isso a gente está sabendo, mas tem um negócio, né, o nosso irmão, a herança do nosso irmão Zelofeade será dada às filhas dele. Agora, até aí tudo bem, mas se elas casarem com algum dos filhos de outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas será diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vier pertencer. Então, qual era a questão toda aqui? Né? Havia uma ordenança em que as terras não deveriam ser passadas nem vendidas, na verdade, existia elas deveriam ser herdadas, e a preocupação agora é o seguinte, olha, as terras delas estarão, né, sob sua possessão. Se elas casarem com um homem, sei lá, de Gade, de Ruben, né, esses homens que vão herdar as terras e o nosso território vai começar a diminuir. Tá? E porque poderia acontecer, não só com as filhas de Zelofeade, mas virou uma lei, um adendo à lei. Então, em alguns determinados casos, que homens não tivessem filhos, algumas tribos poderiam crescer em terra e outras diminuírem. E eles dizem, ó, assim será tirada uma parte da nossa herança que nos coube em sorteio. Tá? E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Então, assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então, lembra do ano do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, e requeria a devolução de todas as propriedades compradas ou hipotecadas, podemos dizer assim, aos seus proprietários originais. Agora, em um casamento, mediante um casamento, né, se um clã viesse a perder uma porção do seu território para outro clã, os maridos, então, assumiam essa herança. Então, o casamento poderia fixar uma herança como pertencente a outra tribo. Além disso, os maridos tinham, né, obtido direito sobre as terras e poderiam, então, vendê-las a uma terceira pessoa desde que dentro das tribos. Né? Daí, no ano do jubileu, voltavam aos proprietários originais. Tá? E aí poderia dar uma confusão gigantesca na terra. Né? Olha, essa terra é de quem? Veio de quem? Né? Herdou de quem? Agora, no ano do jubileu, é de que? Poderia ser uma confusão danada. E aí, então, Moisés deu a ordem
aos filhos de Israel, segundo o mandamento do Senhor, dizendo: olha, a tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Tá? Então, Moisés entendeu que havia ali justiça, né? Até porque poderia acontecer de uma tribo, né, começar a ter mais filhas do que filhos e homens não terem filhos, e as terras poderiam ser diluídas em outras tribos. Tá? Então foi bom para Manassés, no caso de Zelofeade, mas protegeria todas as outras tribos, tá? Porque estava virando lei. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofeade, dizendo: elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo de seus pais. E aí, qual foi o remédio para esse problema? Né? Casar entre tribo. Isso não significava que outras mulheres não poderiam casar com outros homens de outras tribos. Poderia, mas está falando no caso específico de mulheres que herdaram terra. Tá? Elas herdaram, porque a herança passava para o filho homem mais velho. No caso desse prático de Zelofeade, ele não tinha filho homem, só filhas mulheres, 5 filhas. E aí a ordem para mulheres que haviam recebido heranças era de quê? Casar dentro da família, porque daí a tribo não se diluía. Né? Não haveria aí... Foi uma decisão bem simples, mas eficaz, para um problema complexo. Tá? Então a herança não vai passar de tribo em tribo, é o que diz o verso 7. Ó. A herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Claro que a transferência de terras de uma tribo para outra anularia os mandamentos de Yahvé em relação à distribuição de terra. Então não era só um problema territorial, era um problema também de quebrar aquilo que o Senhor tinha definido. Né? Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Então, até o versículo 7 nós temos aí o caso prático das filhas de Zelofeade, e o versículo 8 vira a lei, né? Se torna a lei aqui, porque agora é o seguinte: qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel. Então, bom, tratamos o caso das filhas de Zelofeade, agora é o seguinte: virou lei. Né? Versículo de número 8 virou lei. Se acontecer em qualquer outro lugar, né, de uma mulher receber a herança, ela precisa casar com alguém da tribo dela. Tá? O que não impedia, como eu disse anteriormente, que mulheres que não tivessem herança casassem com outros homens de outras tribos. Não tinha problema. Né? Não haveria problema. Assim a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas, cada uma à sua herança. Então, novamente, o texto, né, sagrado dizendo, olha, reforçando a ideia da herança como uma questão de suma importância, porque foi constituída por Deus e fazia parte do pacto abraâmico. Tá? Fazia parte do pacto abraâmico. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, casaram com filhos de seus tios paternos. Ou seja, casaram dando continuidade, né? E algo interessante aqui, né? Obediência. Né? Obediência nesse texto. Elas, então, entenderam que era uma lei do Senhor, entenderam, né? Compreenderam isso. Alguém pode dizer, sacrifício, né? De ter que casar. As tribos eram grandes, né? Então, olha, escolha alguém daqui, tá? Então, o casamento se deu, o verso 12 vai dizer, ó,
casaram nas famílias. Deixa eu pegar outra página que daí o 12 não fica cortado. Ó, casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo de seu pai. Olha que interessante aqui, né? Permaneceu. Então, as filhas de Zelofeade casaram-se com primos, tá? Esse é o texto aqui, casaram com primos. Embora o grau de parentesco aqui não tenha sido determinado. Poderia ser um primo de segunda, né, terceira grau, como a gente chama, né? Mas a ideia é que foi preservada, tá? Embora os casamentos de pessoas de tribos diferentes eram comuns. Mas, de novo, no caso de mulheres não herdeiras, tá? Verso de número 13... São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Tá? Então eles estavam acampados ali em Moabe, né? naquele trecho ali. E aí o que é interessante, né? O texto fala de mandamentos e juízos. Juízos envolvem, então, penas, tá? Então, é provável aqui que esta referência de mandamento envolve os primeiros mandamentos expostos aqui no livro, não envolvendo somente as ordens referentes às filhas herdeiras, né? Mostrando que está encerrando essa parte da Torá, que eram os mandamentos e juízos que foram estabelecidos durante todo o decorrer dos 40 anos que eles estiveram rodando aí por Cádiz Barneia até chegar às planícies de Moabe. Ok? Deixa eu voltar lá para o nosso plano. E aí a gente marca o dia de hoje, ó, números 35, números 36. Opa, meus planos. Encerramos 57 de 365 e com isso concluímos o livro de Números. Amanhã começaremos o livro de Deuteronômio, que vai até 10 de março, né? Deuteronômio com 34 capítulos, né? 10 de março. Serão 12 dias de Deuteronômio. 12 dias de Deuteronômio. Certo, gente? Não esqueçam do like. Por favor, temos mais espectadores aí do que like. Deixa o seu like, é muito importante para o canal, né? Como diz a Teté, chuva de like. Deixa eu ver os comentários aqui. Essas leis são estudadas, como eu falei do comentário do Sérgio, né? A Rose, imagine essas leis hoje. Neuzedir, as bases desta lei vigoram até hoje, ao longo da história, né? Foi se amoldando as sociedades, todavia alguns povos do Oriente ainda usam, ainda tem um olho por olho, dente por dente. Deixa o seu like aí, pessoal, deixa o like, né? Fecha o comentáriozinho um pouquinho aí, deixa o like aí, deixa o seu like. Tem crente que afirma que na Bíblia não tem pena de morte. Bom dia! Bom dia, flor do dia. Que cara linda. Ai. Dá bom dia pro pessoal. O que tu trouxe aí? Mostra aqui, ó. Aqui assim. O que é isso? Eu trouxe... Essa pergunta eu respondi. Olha aí a base para o uso das falsas testemunhas. Sabe quem é? Quem é? Silvani! Como é que é o nome? Silvani. Silvani. Tu vai cantar alguma coisa pro pessoal? Olha, Ivone. Tá. Infelizmente hoje a lei não age assim. Vamos ver outros comentários. Ainda bem que as tribos eram grandes, né? As mulheres sem herança Pai, poderiam casar com outras tribos. Oi, amor. qual música que tu pode cantar? Escolhe. Aquela... 3 palavrinhas. Não. O que tu ia cantar? Essa leitura nem precisava de explicação, bem claro. Eu quero cantar aquela que o Felipe da
Qual? Eu quero cantar daquela do Felipe que a Mandy cantou. Ah, que ruge o leão? Uhum. Então canta aí. Que rosela é que a terra estremece diante da majestade de Jesus. Que rosela é que a terra estremece diante da majestade de Jesus. Ah, parabéns. Parabéns, muito bonito. Ah, glória a Deus, mais um livro concluído. Tão gostoso ouvir a palavra dessa forma. Olha os coraçõezinhos chegaram. Silvana, bom dia, Teté. Regina, bom dia, princesa. Marinês mandando um coraçãozinho. Bom dia, Teté, linda. Né? A Ivone mandando coraçõezinhos. Fechamos muito bem números. Glória a Deus. A Regina pediu pra tu cantar. Ó. Teté. Sérgio mandou. Edileide mandou coração. A Neuzedir mandou coração. A irmã Ironita, a mãe da Marinês. Bom dia, Teté. Tá dizendo ela. Marinês mandou um monte de coraçãozinho verde, olha lá. Ó, o Douglas de Paula dizendo. A Helena te mandou um bom dia. Dá um bom dia pra Helena. Diz bom dia, Helena. Bom dia, Helena. A Ivana te mandou coraçõezinhos. A Silvana. A Regina. Ó, a Silvana mandou um monte de florzinha pra ti. Olha lá a florzinha. Já foi. Vamos dar tchau pro pessoal? Diz aí, tchau, pessoal. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Diz, pessoal. bom domingo. Bom domingo. Hoje é dia de quê? Dia de ir na igreja, né? Aqui na igreja? É, dia de culto ao Senhor. Tu gosta de ir na igreja? Sim. Gosta? Sim. Então tá. Bom domingo a todos, Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui. Todos. Amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã. Não, 10 para 6. 10 para 6. 5h50 estaremos aqui para nosso 58º dia do plano de leitura. Um ótimo domingo. Deus abençoe a todos. Dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau. Manda beijo. Que beijinho mais fraco. Manda beijo. Beijo, 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 beijo. Como é que tu gosta de mandar beijo? Manda um monte de beijo. 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 Que Deus abençoe a todos. Ó, tem mais coraçãozinho chegando lá pra ti. Ó. O último que eu vou colocar. Olha lá, da Lúcia. Quanto coraçõezinhos. Obrigada, Lúcia. Tchau, gente.